Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com proc_v, só que agora aprendendo a função proc_x. E só para te lembrar, tá? Essa função que eu vou te ensinar agora, que é a proc_x, só vai estar disponível na versão 365, beleza? E primeiramente, vamos começar entendendo para que serve essa função. E como eu já te falei, ela é muito parecida com a proc_v, que serve para procurar a linha de um determinado dado em uma matriz e retornar outra coluna daquela linha. Rafael, mas qual seria a principal diferença entre a proc_v e a proc_x? Bom, a diferença é nos argumentos que serão passados. Pois se você lembrar da aula de proc_v, passávamos uma matriz bem específica, onde a primeira coluna dela deve estar o dado que estamos procurando. E além disso, era necessário selecionar todas as outras colunas que iriam ser utilizadas. Aqui na proc_x é um pouco diferente. Agora, iremos passar duas colunas distintas, como fizemos na junção de índice e corresp. Era uma matriz para a função de índice e outra para procurar a de corresp. Então, na proc_x será uma coluna somente para a pesquisa e a outra coluna para os dados que serão retornados. E essa é a principal vantagem, pois uma restrição da utilização de proc_v era exatamente quando a coluna que você desejava retornar estava à esquerda da matriz que você selecionou. E sempre que isso acontece, não é possível utilizar a função proc_v. Então, com essa mudança de argumentos na proc_x, essa restrição foi tirada e conseguimos ampliar o uso da nossa função. Por isso que a gente disse que a proc_x é uma evolução da proc_v. E agora que já entendemos bastante sobre a teoria, vamos entender na prática essa função. E para te mostrar, eu vou buscar o nosso endereço utilizando essa função proc_x, beleza? E olha como é simples. E como é nossa primeira vez utilizando essa função, vamos inserir ela para o Shift F3. Depois disso, vamos procurar a função proc_x, clicar duas vezes nela, e agora vai abrir os nossos argumentos. O primeiro argumento é bem parecido com o argumento da proc_v, que seria o valor que estamos procurando. Então, nesse caso, colocaremos esse nome da obra. Concorda? Bom, o segundo argumento é solicitado a matriz de pesquisa, ou seja, onde é que ele vai procurar esse valor que você passou anteriormente. E para esse caso, vamos vir aqui na planilha de obra, vamos selecionar essa coluna da tabela 7, que seria a tabela da nova obra, e a matriz de retorno vai depender do que queremos. Nesse caso, nós queremos o endereço. Então, vamos selecionar essa mesma coluna, só que endereço. E olha só, mais um detalhe. Aqui você tem que selecionar o mesmo tamanho da matriz anterior de pesquisa, tá? Então, vamos selecionar a de endereço. E pronto, esse é o último argumento obrigatório. E até agora, bem simples, né? Mudou somente que agora temos que passar duas matrizes ao invés de uma. Vamos apertar OK e ver o que acontece. Então, já está sendo referenciado, de acordo com o nosso nome da obra, o endereço dela. E aí, o que você achou até agora? Tranquilo essa função, né? Pronto. Agora que já entendemos a parte principal dessa função, já conseguimos buscar os nossos outros dados. Mas como você já sabe, aqui nós vamos testar os limites das funções. E nesse caso, para fazer isso, nós vamos entender também os argumentos opcionais. Então, vamos detalhar eles, tudo bem? Vamos para o primeiro argumento opcional, que vamos novamente entrar na página de inserir argumentos, Shift F3, e será se não encontrado. Essa opção é bem fácil. Caso ela não encontre o dado, ao invés de mostrar aquele erro que costumamos ver de nada, de não foi nada encontrado, como vimos na proc_v, será mostrado esse argumento, caso colocado. Por exemplo, dado não encontrado. Para te mostrar ele, vou tirar essa nossa validação de dados, mas antes disso eu vou copiar ela, retirar rapidinho, e vou colocar aqui um nome que não existe, teste. Então, ao invés de ele mostrar o erro de nenhum dado foi encontrado, ele vai mostrar o nosso argumento se não encontrado. Ou seja, nós estamos unindo já nessa função a proc_v com a função se erro. Concorda? E além disso, o outro argumento opcional é de alterar o tipo de correspondência como fizemos lá na nossa função corresp. Então, vamos novamente entrar em Shift F3. E esse modo de correspondência, se a gente não alterar ele, ele vai utilizar a correspondência exata. Mas temos as outras duas correspondências que retornam os valores mais próximos, maior, e a outra o mais próximo, menor. Normalmente, como na corresp, sempre vamos utilizar o exato, ou seja, não precisamos colocar nada ou simplesmente zero. E o nosso último argumento, como você pode ver, tem essa barra de rolagem aqui ao lado, que eu posso descer, é um modo de pesquisa. E nessa opção a gente pode escolher se o dado será procurado do início para o fim ou do fim para o início. Aqui na página de argumentos da função não conseguimos ver bem quais são os possíveis valores. Então vamos fechar. Vamos vir agora na nossa barra de fórmulas e agora entrar no nosso primeiro argumento,
que é modo de correspondência. Aqui a gente pode escolher exata, e aqui também podemos escolher o modo de pesquisa, de primeiro ao último ou do último ao primeiro. Mas caso em algum projeto seu precise ser do último para o primeiro, basta você alterar esse modo de pesquisa. E pronto, depois disso basta pressionar Enter. Vamos colocar novamente a validação de dados e preencher todos os outros. Ctrl V. Aqui vamos simplesmente copiar, colar, e ao invés de ser endereço da obra, aqui será o cliente. Aqui será a data de início. E aqui será o tamanho. Pronto, vamos ir na obra e colocar uma data. Por exemplo, dia 15/12/2020. Agora vamos vir em detalhe da obra atual e mudar esse campo para data. Data abreviada, beleza? Pronto, agora que já terminamos de aplicar para os outros dados, vamos alterar a formatação um pouco. Primeiramente, essa letra estou achando que dá para ficar um pouquinho melhor, então vamos escolher outra letra. Pronto, Arial Black. Aqui vou aumentar um pouco a largura dessa coluna, diminuir um pouco o tamanho dessa e aumentar um pouco o tamanho desses dados, pois o endereço pode ser um número elevado. Por fim, diminuir essa e pronto. Nossa planilha está finalizada. Para terminar de organizar, vamos recolocar o nosso menu, excluindo todos os atuais. Vindo na planilha de obra, copiando esses outros. Ctrl C, Ctrl V, reposicionar e pronto.